E aí, Rose Brothers, como é que vocês estão por aí? Tudo certinho? Hoje a gente vai conhecer o principal movimento cinematográfico da Itália. Ele contribuiu e influenciou fortemente o cinema mundial e diversos outros movimentos. Sabe quem é? O neorrealismo italiano. O neorrealismo italiano foi um dos movimentos cinematográficos mais importantes que aconteceu no cinema italiano. Os filmes abordavam os problemas comuns do povo italiano durante ou após a Segunda Guerra Mundial. O movimento foi iniciado em 1942, antes do fim da Segunda Guerra e da queda do regime fascista de Mussolini na Itália, e chegou ao fim em 1951. Os filmes eram colocados frequentemente em um lugar comum, com atores pouco profissionais e não atores e baixos orçamentos, o que acrescentou um senso mais realista nos filmes. Com esse movimento vital, os cineastas italianos deram uma resposta urgente à turbulência política e econômica após a Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra terminou, a Itália se viu de joelhos após a guerra, depressão econômica e dificuldades. O neorrealismo era um reflexo dessa época. A partir da sua representação da Itália no pós-guerra, o gênero dominou o cinema italiano por quase 10 anos, além de influenciar os estilos de cinema em todo o mundo. O neorrealismo era uma mistura de técnicas tradicionais e novas, amplamente moldadas pela guerra e suas consequências disso. Um número relativamente pequeno de cineastas abraçou o gênero e a maioria deles trabalhou nos filmes um do outro. Os mestres do neorrealismo italiano foram Michelangelo Antonioni, Gianni Puccini, Giuseppe de Santis, Vittorio De Sica, Federico Fellini, Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Cesare Sabatini. Os nomes mais conhecidos entre esses diretores são Fellini e Rossellini, co-roteiristas de Roma Cidade Aberta, dirigido por Rossellini em 1945. Acredita-se que esse seja o primeiro e mais influente filme neorrealista de todos. Um dos desejos comuns dos cineastas neorrealistas era mostrar a realidade da vida na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Essa realidade era dura por muitas razões, a maioria delas relacionadas à própria guerra. A maior parte do norte da Itália foi ocupada por tropas estrangeiras até 1943 e a maioria do território italiano foi bombardeada durante todo o conflito. Roma sofreu o impacto dos atentados em várias ocasiões e em 1943 foi ocupada pelos nazistas. Depois da guerra, o país inteiro, particularmente as cidades, estavam em frangalhos física e economicamente. Pobreza, desemprego e raiva faziam parte da vida cotidiana. Muitos italianos se sentiram desprezados, tanto em suas circunstâncias atuais quanto na falta de oportunidade para qualquer tipo de melhoria em suas vidas. Os filmes neorrealistas capturaram esse desespero, em particular o sentimento de que o futuro parecia mais sombrio do que esperançoso para muitos. Por conta disso, outra característica comum desses filmes é o final infeliz. Não haveria uma solução fácil ou uma jornada segura em direção à estabilidade e à prosperidade para os italianos, e os filmes refletiam isso em narrativas impressionantes. Uma característica importante dos filmes neorrealistas foi a beleza e o contraste das próprias imagens. Filmado em preto e branco, esses filmes têm uma qualidade assombrosa, com sombras profundas e bordas nítidas que ecoam não apenas a dureza da vida durante os anos de pós-guerra, mas também as emoções dos próprios personagens. Em Ladrão de Bicicleta, de Vittorio De Sica, por exemplo, as áreas bombardeadas de Roma foram filmadas contra monumentos antigos intactos e paredes em ruínas, contrastando com estátuas de 1000 anos de idade. Ladrões de Bicicleta é provavelmente o mais conhecido de todos os filmes neorrealistas, pelo menos pelo público em geral. Nele, todas as características do gênero estão expostas em uma história bem tecida que deixa os espectadores à beira de seus assentos, espremidos emocionalmente e com uma apreciação imensa. Não apenas para o cineasta, mas para os não-atores que tão brilhantemente deram vida aos seus personagens e suas dificuldades. É, de fato, uma das características mais inovadoras e excitantes do neorrealismo foi seu uso frequente de não-atores em diversos papéis, incluindo papéis principais. Performances brilhantes de italianos cotidianos contribuíram para a sensação realista do neorrealismo, assim como a prática de filmar em locações ao ar livre e em restaurantes, empresas e edifícios residenciais. Um movimento nascido tanto do humor
quanto dos recursos. O neorrealismo surgiu em uma época em que o humor era desilusão e a falta dos recursos exigia novos níveis de astúcias de seus participantes. O principal estúdio de cinema da Itália, Cinecittà, havia sido bombardeado pelos aliados, presumivelmente depois de assistir a algum dos filmes fascistas de Mussolini. E então, diretores como Roberto Rossellini e Vittorio De Sica tomaram as ruas, usando a iluminação disponível, atores não profissionais e equipamentos mínimos para captar histórias de pessoas humildes. Liderado por Obsessão, de 1943, de Luchino Visconti, baseado em um thriller policial de James M. Cain, o movimento continuou a florescer muito depois de Benito Mussolini ir embora e a sua censura ter sido suspensa. O cinema é a arma mais poderosa, afirmou o chefe de propaganda fascista. Mas os neorrealistas, alguns abastados como Visconti e alguns nascidos em condições de pobreza como De Sica, o reforçaram como um instrumento de mudança social, retratando as privações da sociedade italiana. No período de 44 a 48, muitos cineastas neorrealistas se afastaram do neorrealismo puro. Alguns diretores exploraram fantasias alegóricas, como De Sica no filme Milagre em Milão. Outros títulos importantes no gênero são Vítimas da Tormenta, de 46, Paesagem, também de 46, Alemanha Ano Zero, de 48, A Terra Treme, de 48, Arroz Amargo, de 49, Stromboli, de 50, Belíssima, de 51 e Boas Vidas, de Federico Fellini, de 53. Apesar da inclusão de As Boas-Vidas, de 1953, nas listas de críticos, o movimento neorrealista terminou em 1952 com o lançamento de Umberto D., de Vittorio De Sica. E a situação econômica italiana começou a melhorar, o país estava sendo reconstruído e muitos italianos começaram a trabalhar com temas mais felizes e diferentes estilos de filmes. Com os filmes americanos se tornando popular por todo o mundo, inclusive fortemente na Itália, um novo estilo italiano começou a surgir. Pois é, o neorrealismo como um estilo de filme italiano pode ter tido um curto reinado, mas a sua influência se espalhou pelo mundo. Os ecos podem ser encontrados nos filmes noir americano no final da década de 40 e início da década de 50, bem como no desenvolvimento da novela vague e do cinema novo. O neorrealismo falou ao mundo e continua a falar em imagens assombradas com uma voz autêntica para contar a história de um país que lutou para se recuperar. Esse é o neorrealismo italiano. E assim a gente termina mais uma bela viagem pela Itália com um dos cinemas mais bonitos do mundo, minha gente. Então fiquem ligados com a gente para aprender muito mais sobre o cinema mundial. Sabe por quê? Porque Rosebud Club é feito de cinéfilos para cinéfilos. Like e Rosebud Club recomendam e vocês curtem. Até já!